Agradeço a todos, vou repetir o recado, que entraram algumas pessoas agora. A gente teve um probleminha na nossa arte, então as pessoas não estão conseguindo entrar pelo ID. Se vocês puderem repassar o link da comissão, eu agradeço para que eles possam entrar, tá bom? Eu vou pedir para que vocês mandem o nome à OAB e o e-mail também, gente, eu esqueci do e-mail, para a gente fazer o registro, para passar para a diretoria da OAB, e também para quem tiver interesse, como muitos já sabem, a nossa comissão depois disponibiliza o material do que está sendo falado aqui, o nosso artigo, tá bom? O Tiago Rafael, que é o nosso diretor técnico aqui, tá falando com vocês no chat, pode mandar mensagem que ele vai anotando, dúvidas, questionamentos, também pode mandar que ele vai anotando qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá bom? Hoje a gente tem a honra de fazer parte da nossa live aqui, da nossa reunião, o Dr. André Kageyama, é assim que fala, né? Isso aí, certinho. Ele é o presidente da Comissão de Direito para Startups lá da OAB Lapa. Obrigada, doutor André, por ter aceito o nosso convite, por estar disponibilizando esse tempo aí para compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento, um pouco para discutir esses temas. Eu não sei se o doutor lá na OAB da Lapa sente um pouco de dificuldade, então a gente está tentando trazer muita informação para os advogados aqui, para que os advogados entendam um pouco mais sobre startup, como que eu posso fazer, como eu posso divulgar, o que seriam, enfim, a gente está tentando aqui fazer um trabalho em massa para poder trazer para os advogados a importância deles hoje nessa área tecnológica, nessa área de inovação, quebrar alguns paradigmas. E hoje o tema vinculado a isso, a gente vai falar sobre alguns aspectos constitucionais iniciais para uma fase de ideação, uma fase inicial da startup, e um dos documentos que a gente julga muito importante, que é o memorando de entendimento, que o doutor André vai nos ajudar aí também, tá? Antes de começar, como é de praxe, a gente vai fazer uma conceituação de startup. O nosso vice-presidente, o doutor Tiago Silva, vai falar aqui para a gente um pouquinho do que é uma startup e depois eu retorno para falar com vocês. Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, doutor André, pela presença, disponibilidade. E quero agradecer a todos que estão presentes, porque sem vocês a nossa live não tem sentido, né? Vamos falar então sobre, dar uma pincelada aqui, gente, fazer um breve conceito, né? Então, o que é a startup? Mais uma vez a gente vai falar para as pessoas que talvez ainda tenham alguma dúvida, né? É muito importante, a gente vai tirando as dúvidas à medida que a gente vai esclarecendo. Então, a startup é uma organização temporária, né? Assim, desenhada para encontrar um modelo de negócio que seja repetível e que seja escalável. A gente de temporário, porque é um conceito de projeto, né? Tem um início, um meio e fim. Esse fim ele pode ser para um crescimento de uma empresa rentável ou o encerramento de uma firma, né? E dizemos que o negócio é repetível e escalável pela força do crescimento. Ele tem essa projeção, né? Esse ideal de projeção. Deve ser possível repetidas vezes o serviço ou produto e, com isso, ter um crescimento muito forte sem que a empresa, dentro de sua estrutura, funcionários, né, etc., eles cresçam na mesma proporção. O que força o uso intenso de tecnologia, né? A gente tem alguns exemplos aí que a gente já comentou, como Uber, como iFood, né? São alguns exemplos talvez mais próximos da realidade nossa aí. Então, o que diferencia uma startup de uma empresa tradicional? A resposta é simples. É mais entendimento de que a mentalidade, né, do empresário, né, o mindset do empresário. Numa startup se busca um crescimento muito grande
o faturamento em números de clientes. Mas não necessariamente, em primeiro momento, o lucro. As empresas buscam se bancar com os investimentos, né? Então, é diferente a empresa, inicialmente, da startup. A startup ela tem essa ideia de escalar, de crescer muito rápido, não necessariamente o lucro, né, no primeiro momento. E os empreendedores de startups, eles têm uma menor aversão a riscos, os produtos e serviços são inovadores e buscam resolver uma dor do mercado, uma dor da sociedade que possa, então, aplicar esse projeto. Doutora Aline, espero ter contribuído. Obrigada, doutor Tiago. Se alguém tiver mais alguma dúvida também, não esqueçam de usar o chat. Eu vou dar uma iniciação aqui com vocês a respeito de como advogar inicialmente para uma startup. A gente está falando de uma ideia, de algo que surge para você, advogado, que você nunca ouviu falar e nunca pensou. E o mais engraçado é que muitas vezes você fala, poxa, por que eu nunca tive essa ideia antes? Então eu costumo dizer para nós, advogados, é assim, a gente é advogado. Nós somos advogados, porque se a gente tivesse essas ideias, a gente não conseguiria a outra metade, que é o que complementa a startup. Então, você, advogado, complementa muito uma startup hoje. Você já imaginou, por exemplo, advogar para uma empresa sem uma estrutura de empresa? Ou, por exemplo, como você vai orientar o seu cliente em uma ideia inovadora sem que você saiba ou tenha qualquer legislação pré-definida que defina o risco ou a legalidade de qualquer procedimento processual que aquilo possa ter. Então, você fica, muitas vezes o advogado, ele quando recebe uma ideia que não existe legislação específica, que não existe regulamentação, às vezes a gente nos amedronta, né? Porque a gente fica, nossa, mas não tem jurisprudência, não tem uma decisão, eu não sei o que fazer. Mas é bem isso, você é advogado, vai ter você terá essas dúvidas junto com o seu cliente. E a sua função ali é pré-definir alguns riscos com ele. Tá? Essas são as dúvidas que muitos advogados procuram a gente para saber como fazer. Eu não faço ideia de como advogar para essa startup. Essas inovações e facilidades, elas realmente têm um poder escalável de utilização que é avassaladora. Ela se repete muito e, normalmente, por se repetir e por crescer de uma forma repetidamente, ela é voltada para a sociedade. Então, a gente, normalmente, quando a gente fala em iniciação de uma startup, bons empreendedores, eles já imaginam, eu preciso abranger a sociedade, uma cidade, um estado, um país e, quem sabe, internacionalmente. Porque é assim que eu vou conseguir ganhar dinheiro. Então, realmente, a minha ideia, ela tem que ser efetivamente uma dor da sociedade. Eu preciso saber se aquilo vai solucionar um problema para a sociedade. E você, advogado, que pretende atuar nessa área, tem que entender, então, o modelo do negócio. Você tem que entender o processo do seu cliente. Você pode ter habilidade para dar soluções, avaliar os riscos, mas se você não entender junto com ele o procedimento técnico de como funcionaria uma startup, você não vai conseguir orientá-lo e qual o melhor mecanismo que você pode seguir. O direito para startup, ele não é um ramo do direito autônomo ainda. Você não tem o código do direito da startup, mas ele possui muitos direitos aplicados à startup. Então, a gente pode falar que dentro de uma assessoria jurídica para startup, você vai se utilizar do direito civil, do direito constitucional, do direito empresarial, de diversos ramos do direito. Então, você, advogado, não precisa ficar com medo quando alguém fala assim, eu sou advogado especialista em startup. Na realidade, ele conhece muito do processo da startup, mas o direito em si, aquilo que você fez durante 5 anos, estudou, enfim, você sabe, porque você vai ter todos os ramos do direito para poder auxiliar esse projeto. Na primeira fase, gente, se eu estiver falando muito rápido e estiver ruim, vocês me avisam, porque eu costumo falar muito rápido, tá? Na primeira fase, que é a fase que chamamos de ideação, é onde o advogado vai entender a ideia do cliente. Então, vai caber você, advogado, junto com o seu cliente, analisar a proposta. E aí, a minha orientação, iniciem-se sempre pela Constituição Federal. A gente sabe que a nossa Carta Magna é aquela que
nos dá a base de tudo e realmente, se você analisar a Constituição Federal, existem muitas normatizações que facilitam e te dão apoio para seguir com esse projeto. Então, eu elenquei alguns princípios e artigos que depois eu disponibilizo para vocês, que é essencial vocês levantarem nesse momento. O primeiro é a gente falar sobre a dignidade da pessoa humana. Muitas vezes, as ideias inovadoras, elas tendem ao quê? Atingir a população. É uma população em massa. Então, esse princípio, ele vem junto com a sua ideia trazer um valor moral, um valor espiritual, um valor à pessoa, um valor à dignidade, o que facilita isso. Então, a gente já tem alguma garantia maior, porque a gente está do lado da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente falando, tá? Então, ainda assim, nesse modelo de negócio, será que você, advogado, vai ficar com receio? Porque outro ponto é o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Então, ou seja, todo trabalho é digno. O do seu cliente não vai ser diferente, né? Sempre que como uma ótima fundamentação, você sempre que tiver uma ideação, entender o desenvolvimento, entender o desenvolvimento econômico, entender a ideia do cliente, você pode trazer princípios voltados à população, da Constituição, para te dar base para fazer os demais processos, né, como protótipos de produtos, apresentações, incentivos fiscais, tudo isso você tem uma base bem consolidada. É considerado a atividade econômica das startups, ela acaba sendo considerada uma inovação tecnológica, e no artigo 3º da Constituição Federal, existe como dever da República Federativa do Brasil o quê? Garantir o desenvolvimento nacional. E no inciso 3º diz erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, veja, antigamente, quem poderia pegar um táxi? Rico. Hoje, o Uber, qualquer nível social consegue pegar um Uber, seja qual o espaço for. Então, imagina que a ideia ela veio também para poder erradicar a pobreza, fazer um nivelamento social. E é isso que as startups querem. Elas querem fazer esse nivelamento porque eles precisam atingir a população, baixa, média, alta, seja o que for. Tem que ser algo acessível para as pessoas. Nesse ponto, eu entendo que o processo de transformação da sociedade é voltado, sim, para inovação, para facilitação, melhoramento. Pode alcançar uma nação brasileira ou até internacionalmente, né? Então, por que você, advogado, não vai apoiar uma ideia inovadora do cliente? Então, você tem amparo legal para isso. No artigo 4º da Constituição Federal, no inciso 9º, diz cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, veja, com certeza, mais uma vez, a gente tem um amparo ao progresso. E quando a gente fala em progresso, a gente fala em desenvolvimento. Hoje aí a gente vê, muitas vezes, a gente utilizando-se do desenvolvimento meio praticamente à força, mas de qualquer forma, vai ficar sendo utilizado por um bom tempo e muitas pessoas, né? Superado também todo o apoio estatal, a gente não pode, óbvio, deixar de falar do artigo 5º da Constituição Federal. Afinal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse princípio da legalidade é uma grande base constitucional, né? A gente protege aí, é protetivo contra as ações, inclusive abusivas do Estado. Então, se a gente tem um Estado com força abusiva que proíbe uma ideação, uma inovação em prol da sociedade, a gente tem aí o princípio da legalidade para nos proteger, né? Ele garante o respeito à lei. Então, sim, seu cliente e vocês são livres para agir conforme a legislação e o Estado. Tem uma frase que eu uso muito, que eu costumo falar assim: acredite e se apegue naquilo que faz jurisprudência. Então, você também pode fazer as suas jurisprudências iniciais, hoje com o seu cliente. E aí vão vir algumas ideias, você vai poder fazer os seus protótipos, os lançamentos dos produtos, porque, repetindo, né, normalmente, como as ideias, a startup ela está voltada para atingir uma massa, o protótipo, os testes,
os questionamentos iniciais de uma startup, elas precisam ter um retorno. Então, a gente precisa saber se aquilo está sendo bem aceito pela população, se aquilo está sendo bem aceito para o público que você quer atingir. E esse crescimento normalmente se dá hoje de forma intelectual, com informações tecnológicas, porque a tecnologia tem um vasto e amplo objetivo, né, de atingir um número maior de pessoas possível. Hoje a tecnologia ela atinge uma forma de escala muito maior do que antigamente. Então, é justamente por isso que muitas startups têm como uma base fundamental a tecnologia. Ela tem que crescer de uma forma que nenhuma outra empresa cresce. Enfim, aí a gente tem outras gamas, uma gama de artigo constitucional. O artigo 218 da Constituição Federal diz o seguinte: o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, capacitação científica e tecnológica de inovação. Então, o Estado tem o dever também de te auxiliar nesse desenvolvimento, nessa tecnologia, nessa inovação. No parágrafo 1º, determina, inclusive, que a pesquisa científica básica e tecnológica recebe um tratamento prioritário do Estado. Então, o Estado deve voltar, sim, para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento produtivo nacional. Então, por que não voltar para um desenvolvimento produtivo nacional que não as startups? Você vê hoje os tribunais utilizando de startups para fazer sustentação oral, para fazer audiências. Você vê os tribunais se utilizando de startup para fazer divulgação contra o coronavírus. Sistemas, hoje, vocês devem ter visto o novo ESAGE, o ESAGE, que é super diferente, também veio uma inovação, onde agora o advogado consegue puxar os seus processos, enfim. Então, assim, porque isso é para o Estado também pode voltar. A gente tem startup que não é só voltado para a parte privada, né? Então, é fundamental. Como eu também trabalho com licitações, recentemente foi oferecido para um município uma startup de rotas, porque as licitações de transportes iriam ter uma economia muito maior se, quando da publicação do edital, o município contratasse aquela empresa que ia mostrar o melhor caminho, a menor rota e a melhor solução. E aí ele publicaria esse edital depois, já determinando o que o licitante faria. Então, ou seja, o Estado também tem aderido. É que nós, advogados, às vezes não abrimos os olhos para enxergar que aquilo realmente é uma startup e está andando. Por trás disso tem alguma empresa e algum advogado fazendo aí esse suporte. Então, você é advogado, o que eu quero deixar de mensagem para vocês, tá? Você é advogado, saiba que a lei vai apoiar você e vai estimular as empresas, sim. Então, vocês têm que investir nas pesquisas, junto com seus clientes, entender a criação tecnológica, o que é adequado para o país, se isso fere constitucionalmente algum princípio, algum direito. Eu tenho o apoio do Estado para que tudo seja de uma forma aperfeiçoada, né, e que atinja o objetivo da startup, que é o crescimento em massa, né? Por que não, às vezes, é o que a gente costuma falar na nossa comissão, quem nos acompanha lá do começo sabe que a gente fala que que esse ano é atípico, né? Mas o nosso objetivo era, quem sabe, até o final do ano ter uma boa ideia de um advogado aqui para surgir uma startup para a OAB. Porque eu acho que a gente tem capacidade, a gente pode aprender junto também. Eu não sei se esse ano a gente vai conseguir, mas quem sabe para o próximo ano. Então, esses são os meus pontos iniciais para vocês, motivador, incentivador. A gente tem uma visão um pouco mais ampla dos riscos, então eu acho que o cliente precisa disso, mas é extremamente importante que, inicialmente, quando um cliente te procura com um projeto de ideação, ou seja, uma ideia inicial,
que você, advogado, não coloque tanto empecilhos, porque eles já têm, normalmente, eles já têm uma visão um pouco rotulada do advogado. Ele tem que estar de gravata, ele vai vir com um contrato gigantesco para eu ler, é melhor não, ele é muito caro, eu não sei. Então, é o que eu deixo para vocês, é a dica que eu deixo. Cheguem para entender o cliente, para ver qual é a ideia, se aquilo funciona, compra a ideia do cliente, porque junto com ele, o crescimento em massa da startup, o advogado cresce em massa também, né? E aí, o nosso objetivo, no decorrer das nossas reuniões, é fazer as propostas para vocês entenderem como que podem ser feitas os tipos de contratações e assim sucessivamente, tá? Eu vou chamar o doutor André agora, porque depois de toda essa fase de ideação, eu acredito que é super importante algumas regulamentações, e o doutor André vai falar um pouquinho para a gente aí dessa fase inicial. Obrigada, doutor André, pela participação. A palavra é do doutor. E, mais uma vez, obrigada a todos. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat. Obrigado, Aline. Quero aproveitar e agradecer a Comissão de Startups de Osasco pelo convite. Eu faço esse agradecimento na sua pessoa, extensivo a todos os membros, tá? Inclusive, extensivo a toda a diretoria da OAB de Osasco, possibilitou a criação dessa comissão. Acho que todos esses assuntos inovadores, eles são de extrema importância para a advocacia, que é para o advogado entrar de corpo dentro desse ecossistema. Não ficar como um mero espectador, esperando a banda passar para depois correr atrás, né? Que é o que às vezes a gente vê acontecer. Então, foi uma iniciativa muito importante, uma iniciativa muito bacana, e fica aqui registrado meus cumprimentos, meus parabéns. Quero também agradecer a oportunidade pela criação da Comissão de Startups lá na Lapa, pela diretoria da subseção Lapa, da OAB de São Paulo. Quero também mandar meus cumprimentos e um grande e forte abraço a todos os membros da Comissão de Startups da OAB da Lapa, e em especial para a minha vice-presidente, Maria Fernanda, que sem ela e sem o apoio de todos os membros, eu não conseguiria fazer a comissão chegar onde ela chegou até hoje, né? A gente não conseguiria desenvolver os trabalhos. Entrando dentro do assunto de startups, Aline, eu e a Fernanda, a gente fez uma reunião, nós fizemos uma reunião no final de junho, agora definimos, para definir a pauta de julho, a gente definiu, vamos mudar o cenário das reuniões, né? Eu coloquei uma sistemática de reuniões semanais. Então, nós fazemos reuniões semanais, com duração de até 1 hora, mais ou menos, e ali a gente repassa os assuntos da semana anterior para fazer um acompanhamento, com isso não perder a motivação, né? O resultado, eu notei que quando a gente tem uma proposição, quando a gente se mantém engajado, a produtividade da comissão ela aumenta, né? Então, a gente resolveu mudar o foco, né, eu e a Fernanda, e a gente falou, vamos definir um tema para trabalhar durante o mês. E o tema escolhido para o mês de julho foi startups, né? Então, quando eu recebi o convite, fiquei muito honrado em participar e feliz porque, né, foi o tema que a gente tinha selecionado para fazer o debate ao longo desse mês. Na questão da startup, você tocou no ponto final da sua fala, num ponto muito importante, que é a questão dos recursos financeiros, né? Nem sempre a startup ela começa com recursos em abundância. Então, se observar a história do surgimento das startups, a maioria delas vem das economias do idealizador, daquele que teve a ideação, né, que se juntou com mais alguns 2 ou 3 amigos que ele conhecia, e
propuseram uma solução de algum problema que afligia a sociedade, usando ou não a tecnologia, né? Eu entendo que existe uma conceituação de startup que é necessariamente uma empresa que usa a tecnologia, mas eu já ouvi também a conceituação de um outro lado. Startup, ela traz uma ideia disruptiva, né? Ela provoca uma alteração dentro do padrão de funcionamento da sociedade, ou ela melhora significativamente um processo. Então, isso poderia ser considerado também uma startup. E tem uma terceira corrente que diz que tem a ver mais com a filosofia dos empreendedores, né? Que não é aquela coisa formalizada, aquela coisa robusta. Então, partindo desse pressuposto do financiamento próprio, no início, ele é conhecido como bootstrapping, e eu tive a oportunidade de passar isso na prática. Eu passei 2 anos como sócio de uma startup. A gente chegou até a fase do protótipo, né, que é o MVP. A gente chegou a colocar o MVP assim, para trabalhar, para rodar. Ele estava se mostrando escalável, e aí as pessoas, os nossos clientes começaram a entender que não era viável. Eu não vou usar o serviço porque eu não vendo pela internet, eu não sei muito mexer nisso daí. A ideia acabou assim, não dando certo, e cada sócio seguiu o seu rumo, né? E até esse momento a gente contou com recurso próprio, então era recurso meu, recurso dos outros sócios. A gente não tinha um investimento externo, né? Aquela rodada de anjos, rodada de captação. Por que isso é importante na questão do memorando de entendimentos? Agora já entrando dentro do tema que me foi atribuído. Porque o memorando de entendimentos, ele vai consolidar aquilo que os sócios eles combinam, aqueles combinados entre os sócios. De que forma você, advogado, vai fazer isso? Você faz um contrato. Nada mais é, o memorando de entendimentos nada mais é do que um acordo, um contrato escrito entre duas pessoas, 2 ou mais pessoas, que prevê algumas séries de obrigações e direitos, né? Então, mas André, isso daí é o contrato social. Não, aí está a diferença, né? A diferença entre o memorando de entendimentos e o contrato social é que o contrato social ele é levado para registro dentro do órgão de registro competente. Geralmente, na maioria dos casos, você leva na junta comercial do Estado, então, ou na antiga junta mercantil, né, para fazer a formalização daquela sociedade empresária. No caso de um memorando de entendimentos, ele é um acordo particular entre os sócios de como aquela parceria, aquela sociedade, ela vai se reger até o ponto onde ela se tornar escalável a ponto de conseguir sobreviver com recursos próprios. Então, se pode dizer que, a partir da ideia, já é possível estabelecer um memorando de entendimentos, né, prevendo o objetivo que a startup vai ter, qual é a finalidade, as definições de obrigações de cada um dos sócios, o que cada um dos sócios vai fazer. Tem aquele sócio que entra com o trabalho, o sócio que entra com a parte intelectual. Então, isso é importante que fique definido, porque não raras as vezes, você se pega pensando, poxa, mas eu estou aqui quebrando a cabeça para achar uma solução e o fulano está lá conversando com o cliente o dia inteiro. Então, alguma coisa não está certa, mas não, ele está dentro da atribuição que é dele, ou então ele já cumpriu a atribuição que é dele. Isso daí está bem definido dentro desse memorando de entendimentos. Você tem os princípios que vão reger essa startup, essa empresa que está, então, iniciando, está começando. Uma cláusula que eu entendo que é de suma importância de constar dentro do memorando de entendimentos é a questão do sigilo, né? Ele é muito importante no início da ideia, do protótipo,
porque se vazar alguma informação e alguma empresa maior tiver acesso a esse protótipo, a essa ideia, pode ser que eles desenvolvam em uma velocidade muito mais rápida do que a startup poderia fazer, porque eles têm mais recurso financeiro. Então, a partir do momento que a startup tem 3 sócios trabalhando, uma empresa tradicional já consolidada, com um orçamento para poder fazer isso, eles conseguiriam desenvolver, de repente, passar pela fase de protótipo em 15 dias, dependendo do esforço que eles empreenderem. Então, é muito importante a questão do sigilo. Por que tem que ter essa questão do sigilo também? Para que você, quando fizer acordo, por exemplo, com um programador, que não é raro fazer, você terceiriza partes do código-fonte, se for uma aplicação web, para um programador externo, esse programador externo precisa ter o sigilo, garantir o sigilo da informação. Então, dentro desse memorando de entendimentos, você coloca o escopo do sigilo, até onde o sigilo vai alcançar as informações que são trabalhadas ali. Você também pode colocar, dentro desse memorando de entendimentos, aspectos relativos à proteção de dados. É uma questão que não se fala tanto, mas com a LGPD, que está só... Agora tem um imbróglio envolvendo a MP 959, que pode ser que ela perca a vigência, mas eles não apostam que ela vai perder a vigência, ela vai ser efetivada em lei, e a vigência da LGPD vai ficar para 2021 de fato. Então, você tem também a questão dos dados. Muitas startups hoje, se você pegar o celular e instalar um aplicativo de uma startup, a primeira coisa que ele vai te pedir é faça o cadastro. Vai te pedir seu e-mail, ou vai pedir acesso aos seus dados biométricos, ou uma foto de cadastro. Então, tudo isso são dados sensíveis, precisa considerar dentro do memorando de entendimentos. A questão do DPO, a questão de como você vai tratar esses dados. Então, assim, depois que você formaliza o memorando de entendimentos, ele é um contrato, você pode levar, você pode fazer registro público, que eu acho que não é aconselhável, e observa ali as questões do negócio jurídico. Agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Observou as normas de validade do negócio jurídico, você vai ter plena validade ali do seu memorando de entendimento e você vai poder executar, você vai poder questionar judicialmente, exigir que seja cumprido. Até hoje eu estava, antes da nossa reunião aqui, eu estava acompanhando a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre memorando de entendimentos e eu achei um questionamento de um memorando de entendimentos onde uma possível sócia, ela adquiria cotas societárias da ordem de R$800 mil. Isso foi estabelecido por meio de um memorando de entendimentos. E o tribunal, ela questionava a validade. Mas eu não assinei nada formalizado, assinei um memorando de entendimentos. E o desembargador, relator, ele afirmava ali, mas o memorando de entendimentos, ele é uma forma formal de se fazer isso daí. Então, se você assumiu o compromisso de comprar essas cotas e as condições se perfizeram, agora você compre. Então, a importância, a validade, a robustez do memorando de entendimentos para a fase das startups. Por que ele é mais... por que então a gente não... Por que então não pegar e registrar já, fazer o registro, a constituição dessa sociedade? Porque pode ser que ela não dê certo, pode ser que ela não tracione, Se ela chegar na fase de protótipo e não tracionar, e você tem um contrato social, você tem uma empresa constituída. Para você já investiu para fazer a constituição, você vai ter que investir novamente para fazer a desconstituição dessa sociedade empresária, da baixa no CNPJ. Você tem a questão de contador, que uma vez que você tenha um CNPJ, você vai pagar a contadoria
mensalmente. Então, o recurso do contador, às vezes, ele é preciosíssimo para a startup, então precisa levar em consideração essas questões, principalmente porque pode ser que não passe da fase de protótipos, né? Se eu fazer uma pausa aqui, eu vi que a Fernanda entrou na reunião. Boa noite, Fer. Obrigado aí da presença. E continuando, então, já encaminhando para a minha conclusão, meu ponto de vista, o meu conselho somente registre o contrato social. Ele pode ser até o espelho, ele pode ser até a cópia do memorando de entendimentos, né? Porque desde a fase da ideia, a fase do protótipo, quando chegou na fase de startup e o tracionamento está acontecendo, está dando certo, e os aspectos não mudaram, né, entre os sócios, então registre o memorando de entendimentos como contrato social. E aí depois, se precisar modificar as cláusulas, você modifica. Pode fazer até um acordo de sócios em paralelo para fazer alguma eventual modificação. Mas registre o contrato social somente quando a startup ela tem uma base sólida, forte, para poder prosseguir. E, por fim, eu queria destacar para vocês que o conceito de startup, né, quando, até fazendo um paralelo com o que os colegas que me antecederam falaram sobre a questão da pluralidade de normas que envolvem as startups. O advogado que vai trabalhar com startups precisa ter em mente que ele vai transitar por diversas áreas. Então, ter essa multidisciplinaridade para trabalhar com a startup, eu acho que é uma questão até mais importante do que saber o direito em si, porque o direito ele é essencial do advogado. Se formou na faculdade, você já sai sabendo o direito, você já tem, pelo menos se tem a ideia, que você já tem a prática jurídica, né? Então, essas questões são básicas, são elementares para o advogado. Agora, entender a cultura, estar dentro daquele ecossistema, daquele ambiente, da ambientação da startup, daquela que se diz a vibe, entender a vibe dos sócios, né? Como que eles estão conversando, como eles interagem, é importante para você não chegar e assustar, né? E ter ideia de que se você não tiver a solução legal para aquela questão, uma solução legal específica para aquele ponto de controvérsia, busque nos princípios. Isso aí foi uma orientação que eu ouvi em 2 oportunidades, em 2 Aurum Summits que eu participei, em 2018, 2017 e 2019. Quem falou foi a Patrícia Peck e o Vitor Cabral Fonseca, e um bacharel em Direito que trabalhou no jurídico da empresa 99. O que ele falou é o seguinte, esse rapaz, eu não lembro o nome dele, ele palestrou no Aurum Summit de 2019, agora no ano passado, e ele falou o seguinte: quando a gente teve o problema com os patinetes em São Paulo, que a prefeitura queria apreender, eu precisava fazer um parecer para eles lá. E o parecer eu não tinha subsídio, porque não tinha nenhuma empresa que alugava patinete ainda no Brasil. Ou então não tinha jurisprudência, não tinha legislação. Então, onde que eu fui buscar subsídio? Nos princípios do direito. Então, os princípios do direito, eles vão dar origem a todos os outros direitos. Então, se vocês precisarem regulamentar alguma coisa dentro do memorando de entendimentos e vocês não têm um ponto específico na lei, criem, sejam engenheiros jurídicos, né? Se assim se pode dizer, até uma expressão em inglês que o Richard Susskind ele usa no livro dele, Tomorrow's Lawyers. Então, assim, se vocês não encontrarem a regulamentação, usem dos princípios e tentem criar essa normatização. Porque se você conseguir, logicamente, explicar por meio dos princípios porque você chegou dentro daquele raciocínio, o judiciário não tem como falar que é inválido, tá?
Então, Aline, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que tenha contribuído com a discussão, com o debate. E eu estou à disposição aí também, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Boa noite a todos. Obrigada, doutor André. Obrigada pela participação, pela presença, pelo companheirismo aí no decorrer da semana e por contribuir aqui com todo mundo. A doutora Simone, que faz parte também aqui da comissão, está anotando algumas dúvidas. Doutora Simone, a gente tem alguma pergunta para o doutor André? Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Tenho bastante perguntas, inclusive para você, Aline, mas eu vou dividir, tá? Vou fazer 2 perguntas agora e aí você vai me chamando, pode ser? Tá bom. Para o André, se tenho que reconhecer firma do MOU, é a Carol que perguntou. Oi, Carol, boa noite. Obrigado pela participação. Eu entendo, assim, o meu entendimento com relação a selo cartorário, ele é controverso, né? Eu não sigo esse entendimento, mas é o meu entendimento particular. Então, eu vou passar um entendimento geral. Pela regra da segurança, sim. Promova o reconhecimento de firma, porque é um investimento muito baixo que você vai fazer. Um reconhecimento de firma por semelhança, você vai pagar, acho que em torno de R$9 ou R$8. Até aconselho que você faça por autenticidade. Você vai investir um valor maior, mas ele é mais seguro, tá? E eu digo que é mais seguro porque eu tive um processo que eu consegui anular o contrato com base numa cópia, porque a perita olhou e reconheceu que não era a assinatura da minha cliente, e mesmo com reconhecimento de firma por semelhança. Então, reconhece firma por autenticidade, eu acho que vale a pena, sim. Obrigada, doutor. Tem mais uma pergunta aqui. Se ter a cláusula de previsão de vesting é importante no memorando de entendimento? Eu entendo que sim, porque o vesting, você vai determinar o caminhar da ideia e do protótipo. Né? Para quem não tem o conhecimento, o vesting, ele é uma cláusula onde você vai vestindo as cotas. De que forma? Coisa esquisita. Por exemplo, você tem na sociedade lá 2.000 cotas, e aí recebe um sócio programador em que você oferece para ele 500 cotas, um quarto dessa sociedade. Só que ele não vai pagar essas cotas, né? Ele vai vestir essas cotas. Como? Através do trabalho que ele vai desempenhando na sociedade, ele vai adquirindo essas cotas. Então, quando ele entregar um quarto do código, ele veste 100 cotas. Quando ele entregar 2/4 do código, metade do código, ele vai vestir mais 100 cotas. E ele vai absorvendo essas cotas até ele integralizar através do trabalho que ele vai desempenhando. Eu entendo que é importante colocar o vesting dentro do memorando de entendimentos, se for dentro do escopo do que a startup está buscando, né? Ou então fazer, de repente, um acordo de sócios em apartado, como um anexo ao memorando de entendimento. Até mesmo porque, se você quiser pegar o memorando de entendimentos, replicar ele para um contrato social, vai aparecer uma cláusula de vesting, vai ficar meio sem sentido e não precisa. Esse acordo, ele não precisa aparecer para um possível investidor. Então, talvez eu colocaria num acordo de sócios em apartado, um anexo. Obrigada, doutor. Tem mais? No momento oportuno, eu passo para vocês. Obrigado, Simone. Imagina. Como o doutor André, ele também está com um tempinho um pouco curto hoje, qualquer coisa, se a gente responde no final ou a gente manda depois pelo e-mail, tá? As demais perguntas aí. Porque, pessoal, vou reforçar, pode mandar o e-mail aqui no chat, quem não mandou ainda, porque a gente partilha todas as informações, o artigo e as dúvidas que vão ser questionadas, a gente responde e manda para todo mundo, tá bom? Às vezes é esclarecedor, né? A gente esclarece a dúvida de um que acaba a outra pessoa
usufruindo né, dessa dúvida. Doutora Aline, então eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é assim, como tem bastante advogados aqui, pode ser a dúvida de muitos. Sim. Só mais uma, então, doutor André. O MOU, ele precisa ser feito pelo advogado, certo? E eles não têm condições nesse momento, financeiramente. Como que o advogado deve cobrar essa elaboração do memorando? É a Renata que perguntou. Obrigado pela participação, Renata. Só fazer uma parte aqui, agradecer a presença da Érica Lopes, também membro da Comissão de Startups da Lapa. Eu estava pensando aqui na questão... Desculpa, Simone, você pode repetir? Sim. Para fazer o MOU, né, deve ser feito pelo advogado. Nessa fase, como o senhor comentou, que tem pouco dinheiro, os membros da startup, como o advogado deve cobrar os seus honorários para a elaboração desse memorando? O Código de Ética e Disciplina, ele tem uma disposição, aliás, não é nem o Código de Ética e Disciplina, o Código de Ética e Disciplina, com relação a honorários, ele fala que a tabela deve ser a referência. E a tabela de honorários, ela tem nas disposições gerais, fixando que todos os honorários eles devem ser pactuados por escrito, deve ter uma importância fixa e deve ter uma outra importância que pode ser variável ou não, né? Mas, agora voltando dentro do Código de Ética, ele tem a previsão da cota litis. Ele tem um artigo que ele trata da cota litis, que é a porcentagem, é a possibilidade de você fixar um percentual sobre o sucesso da demanda, por assim dizer. Então, o que eu avalio é o seguinte, sabe aquelas ações que a gente pega indenizatória, quando você vai fazer indenização de inscrição indevida por uso de um cartão Marisa que foi cancelado há 3 anos. Você olha e fala, batata, eu vou ganhar aqui indenização. A gente só meio que não sabe o quanto um bebê Arthur, mas que vai ganhar, a gente meio que tem uma noção que vai. Então, seria mais ou menos você meio que acreditar na ideia, né? Eu acho que é interessante você questionar o empreendedor, se ele te buscar, e pedir para que ele te faça a apresentação do plano de negócios. Você vai conhecer o espírito da empresa. 2, vai verificar a ideia, se não é uma coisa mirabolante ou algo que você já tenha ouvido falar, ou que você tenha ouvido falar, mas que a ideia dele entre no mercado de forma competitiva, e se você quer apostar nesse negócio, né? Então, você pode elaborar com ele uma cláusula de êxito, prevendo um valor mínimo, por exemplo, né? Então, você coloca lá que ele vai te pagar, vai te pagar R$5.000 por aquele contrato, mais uma parcela variável de 15% na fase de startup, né? Quando a empresa tiver o seu faturamento de R$120.000 por mês, então incidirá uma percentual de 20% sobre esse faturamento bruto, né? A título de remuneração adicional pela confecção de contrato. Então dá para fazer, não precisa cobrar ali um valor cheio do que seria o trabalho ali na hora. Até porque o Código de Ética ele prevê você fazer essa fixação. O Código de Ética ele determina que você não pode se apoiar inteiramente na perspectiva futura, né, que é a cota litis, o ad êxito, mas também você não precisa ficar inteiramente no valor fixo. Obrigada, doutor André. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, doutor André, pelas considerações mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu vou agradecer mais uma vez, doutor André. Eu acho que tem gente da sua comissão aqui também, né, doutor? Que é a Fernanda dessa comissão, né? Então, eu também agradeço. A doutora Fernanda Figueiredo, ela é a minha vice-presidente, minha querida vice-presidente.
E a doutora Érica Lopes, ela é a membro da comissão. Que legal, obrigada pela presença de vocês. Estão sempre, assim, vocês estão sempre bem-vindos, né? E a nossa comissão, ela abre a possibilidade, inclusive teve a Carmen que falou que ela não tem OAB. Carmen, não tem problema nenhum, a gente é aberto para estudante, para advogados, principalmente para aqueles que a gente chama de startupeiro. O nosso objetivo também é poder levar aos empreendedores de startup a importância dos advogados em cada fase que ele possa passar. Então, a gente divulga, o link pode divulgar para amigos, pessoal da tecnologia, enfim, qualquer pessoa que você quiser convidar, a gente vai estar sempre divulgando nos nossos links. A gente tem um blog aí, também acho que o Thiago vai passar ali no chat, né? Não sei se o Thiago passa no chat, tá bom? E para finalizar, gente, nós da Comissão de Direito para Startup, a gente tem uma novidade vai ser divulgada em primeira mão agora, que é uma novidade que a gente pensou muito. Aliás, antes de vocês saírem, pessoal, antes de sair, a gente vai fazer uma selfie, hein? É rapidinho, é só um recadinho final aqui. Eu vou pedir para o Thiago falar para a gente um pouco dessa novidade, que é muito legal. Não saiam, peraí. Bom, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, legal. Então, qual que é a novidade que a comissão está trazendo para vocês? É que nós vamos ter agora a possibilidade, estamos abrindo para que sejam ingressos, né? Então, quem serão esses afiliados? Serão os participantes da nossa comissão, que eles, né, vocês vão poder se habilitar a interagir conosco, a formar um artigo, ter um espaço na próxima reunião para a gente debater algumas coisas, trazer algumas discussões e participar de forma mais efetiva conosco. Então, essas pessoas que estão mais engajadas, que realmente têm interesse no mundo do startup, das startups, né, que realmente gostam e querem debater alguma coisa e demonstram essa atenção participando também da nossa comissão. Então, assim, a partir da quinta reunião, que esteja realmente engajado conosco e traga um tema para nós, que queira discutir, que queira participar, nós vamos formar um artigo juntos, nós vamos fazer a reunião juntos, vai poder participar conosco da elaboração da nossa reunião, né? E juntos montarmos esse artigo. Então, e depois nós vamos emitir um certificado, né, na comissão, gentilmente acolhendo esse afiliado e esse certificado para você poder constar aí no currículo, enfim, poder divulgar também nas redes sociais. Então, essa é uma novidade que a gente está abrindo. Até então, nós temos feito os artigos a cada mês para as nossas reuniões, mas agora nós vamos abrir esse leque para que essas pessoas que participam conosco, que gostam do trabalho da comissão, possam também participar conosco. Vou complementar, obrigada, viu, doutor Thiago? Muito obrigada pelas explicações. Eu vou complementar aqui, para quem não conhece o nosso trabalho do lado de trás, né? O que a comissão faz do lado de cá. Vocês devem ter tido acesso, se não tiveram, a gente vai reencaminhar um artigo que a comissão faz. Ele é divulgado pelo LinkedIn e todos os meses, antes da nossa reunião, a gente faz um artigo. Esse artigo, antes da elaboração do artigo, a comissão se reúne, debate o tema, debate o assunto, alinha as ideias, vê como vai ser a nossa reunião, para fazer um artigo, divulgar para vocês o artigo que antecede a nossa reunião. Então, essa reunião hoje, para falar de aspectos constitucionais e memorando de entendimento, a nossa comissão se reuniu, debateu, trocou várias ideias, várias informações, fizemos um artigo e fizemos a nossa live. Então, você que quer ser um afiliado, vai poder participar por trás com a gente. Você vai poder participar do nosso debate, a gente vai debater, vai enriquecer essas informações, vai, através dessas informações, formular um artigo e fazer a nossa live, tá? Normalmente, nas nossas lives, a gente sempre tem um convidado especial. Hoje, a nossa honra é com o doutor André,
comissão lá da Lapa, até mais uma vez obrigada. Então, você que tiver interesse, o Thiago colocou, inclusive, vai mandar por e-mail, Thiago? Manda por e-mail. Então, vocês mandam por e-mail, oi, meu nome é tal, eu tenho interesse de ser um afiliado. Eu vou divulgar o tema da nossa próxima reunião. O tema da nossa próxima reunião é liberdade para testar a ideia, procedimentos e facilitações da legislação e alvarás. Então, já é um segundo passo aí que a gente vai falar, debater e fazer essa live no próximo mês, tá? No começo, acredito que a gente vai confirmar a data ainda com o Dr. Darlan, que é o nosso diretor aqui, para poder fazer a divulgação, tá? Então, fica aí mais uma vez o convite para vocês, para você que quer ser afiliado. Se você não quer ser, conhece alguém que quer ser também, pode divulgar aí, a gente quer trocar informações e trocar bastante material, tá bom? Pessoal,